Bom, nós hoje iremos comentar alguns aspectos relacionados aos cuidados nutricionais que nós devemos ter no tratamento dos pacientes cirúrgicos. Como nós sabemos, a dieta normal ela é essencial para nos prover os recursos calóricos suficientes para que nós possamos fazer frente à nossa necessidade energética diária. Nós estimamos a nossa necessidade energética basal em torno de 30 calorias por quilo de peso. Ou seja, hipoteticamente, uma pessoa de 70 quilos necessitaria ingerir em torno de 2.000 calorias aproximadamente para fazer frente a seus gastos basais. As fontes calóricas para esse metabolismo virão de proteínas, da glicose e dos lipídios. As proteínas ingeridas, uma vez metabolizadas, darão origem a uma disponibilização de aminoácidos no organismo, os quais irão então ser utilizados para a síntese proteica necessária para que possamos construir e manter a nossa massa celular corporal. Em relação à glicose, temos como principais reservas de glicose o estoque de glicogênio predominantemente hepático. Esse glicogênio que pode ser metabolizado para a obtenção de moléculas de glicose, normalmente é estimado oferecer um suporte para em torno de 24 a 48 horas, não mais do que isso usualmente. A outra fonte calórica importante que nós temos encontra-se na forma dos lipídios, que são armazenados no tecido adiposo predominantemente e representam, portanto, um importante recurso energético. O impacto do procedimento cirúrgico sobre o metabolismo energético do paciente irá variar de acordo com o porte da nutrição, o porte da cirurgia e o estado geral do paciente. Isso frequentemente ocorre pela necessidade de mantermos o paciente durante algum período com uma dieta zero. Além disso, é importante relembrar que procedimentos mais importantes ou especialmente complicações cirúrgicas irão alterar também o grau de necessidade calórica do paciente. Isto tudo podendo levar então a um distúrbio nutricional. É importante notar que existem fatores de riscos relacionados a uma deficiência nutricional pré-existente no paciente. Isto pode ser evidenciado especialmente através de informações como uma perda de peso recente superior a 10% do peso corporal, a constatação de uma albumina sérica abaixo de 3 gramas por cento e também sendo considerado relevante o resultado da avaliação subjetiva que nós usualmente realizamos no exame clínico do paciente. Então, estes pacientes que encontram-se com fatores de risco já são, por certo, pacientes que vão necessitar um cuidado maior do ponto de vista nutricional. Se nós analisarmos um procedimento cirúrgico sem complicações, como por exemplo uma gastrectomia, considerando que o paciente apresentava previamente em um estado nutricional razoável e prevendo-se um jejum de em torno de 3 até 5 dias, ainda que seja um jejum parcial, nós iremos observar, por exemplo, que tendo um primeiro pós-operatório com uma dieta zero, no segundo pós-operatório, havendo uma recuperação gradual do paciente, nós poderemos iniciar uma dieta restrita. No terceiro pós-operatório, caso haja uma boa aceitação, iremos evoluir para uma dieta líquida, depois para uma dieta pastosa e finalmente no quinto dia poderemos restaurar uma dieta bastante próxima à normal,
uma dieta branda, considerando nesse caso uma gastrectomia parcial, uma vez que uma gastrectomia total iria implicar outros cuidados relacionados aos cuidados com a anastomose. O que nós gostaríamos de analisar aqui é exatamente que este período, em torno de 1 a 6 dias, no qual houve uma perda do ingesta calórico que o paciente teria em condições normais na sua vida regular, irá fazer com que ele tenha alta nesse período previsto, mantendo um bom estado geral, porém apresentando uma perda ponderal que poderíamos estimar em torno de 5 a 8 quilos. E por que terá este paciente, em uma operação sem complicações, desenvolvido esta perda ponderal? Para isso, seria interessante que nós analisássemos o que houve de evolução nutricional nesse período, neste paciente. É importante considerar, como vimos anteriormente, que a cada dia de hidratação parenteral nós iríamos administrar em torno de 2.000 ml de solução de glicose a 5%. Como cada frasco de 1.000 ml de glicose a 5% terá 50 gramas de glicose, nós então estaríamos oferecendo 100 gramas de glicose por cada dia de hidratação parenteral, e como nós sabemos que 1 grama de glicose irá proporcionar um metabolismo, a produção de 4 calorias, as 100 gramas iriam então resultar em um aporte calórico de 400 calorias decorrentes exclusivamente da hidratação parenteral. Como vimos que o gasto calórico basal desse paciente estima-se-ia em torno de 30 calorias por quilo de peso, supondo-se um peso de 70 quilos, este paciente, que necessitaria de 2.000 calorias para suas atividades basais calóricas, teria então um déficit a cada dia de 1.600 calorias, ou seja, as 400 calorias administradas pela hidratação parenteral subtraídas dos 2.000 calorias. Durante esse período, então, dos primeiros 2 dias pós-operatórios, nós veremos que houve a manutenção dos níveis satisfatórios de glicose necessários para o metabolismo energético, predominantemente a partir da quebra do glicogênio hepático, da metabolização do glicogênio hepático, o qual, como vimos, irá durar em torno de 24 a 48 horas. Entretanto, do 3º ao 6º pós-operatório, o paciente foi aos poucos recuperando sua ingesta calórica, mas certamente mantendo-se abaixo daquela necessária para suas necessidades basais. Então, durante este período, ele necessitou consumir as suas reservas energéticas para fazer frente a esse necessário aporte calórico. E, nesse sentido, destaca-se o papel dos lipídios como sendo uma fonte importante nesse processo, uma vez que pela lipólise nós poderemos ter a produção de ácido graxo e glicerol, sendo que o ácido graxo representa precocemente uma importante fonte calórica neste período de jejum pós-operatório. Entretanto, nós sabemos que existem tecidos importantes, como o sistema nervoso central, as células plasmáticas e os tecidos de cicatrização, cujo metabolismo requer a existência, a disponibilidade de glicose, não sendo possível obter a sua energia apenas a partir de lipídios. Então, para fazer frente à produção desta glicose, nós precisaremos então utilizar um importante recurso do metabolismo, que é o consumo de proteínas através da chamada gliconeogênese, ou seja, quando as proteínas irão perder seu radical amina, podendo então produzir a glicose necessária. Algo importante de ser destacado é que enquanto os lipídios podem ser considerados como integrantes de uma verdadeira reserva energética no tecido adiposo, as proteínas não devem ser consideradas como reservas energéticas, uma vez que
todo o tecido proteico do organismo, seja a musculatura, sejam anticorpos, sejam as enzimas, seja a importante albumina em relação à pressão coloidosmótica. Todas essas proteínas apresentam uma função fisiológica necessária, não podendo ser consideradas como reservas energéticas simplesmente. Desta forma, ao lançarmos mão da produção de glicose a partir da gliconeogênese pelas proteínas, nós iremos então necessariamente produzir uma perda importante nesse metabolismo do paciente. O fato é que, ao fim de um período, como nós descrevemos, de um processo cirúrgico sem maiores complicações, que tenha incluído 5 dias de um jejum, ainda que parcial, nós iremos observar normalmente uma perda de 1,5 a 2 quilos de tecido muscular. E é importante destacar que apenas 1/4 do músculo é composto por tecido proteico. Desta forma, como 1 grama de proteínas nos fornece 4 calorias e apenas 1/4 do músculo é composto por proteínas, nós poderemos então dizer que esta gliconeogênese irá resultar que a perda de cada grama de músculo corresponderia à produção de 1 caloria. O fato é que, em condições normais, nós podemos dizer que pacientes com estado nutricional adequado, submetidos a procedimento cirúrgico sem complicações, associado ou não a um curto período de jejum, irão apresentar uma recuperação satisfatória com uma variável e moderada perda ponderal. Então, nestes casos, existe um processo controlado de desequilíbrio nutricional, o qual nós sabemos que, ao ter um encerramento a curto prazo, não irá produzir grandes alterações metabólicas no paciente, grandes distúrbios nutricionais, e dessa forma não haverá necessidade de um suporte nutricional específico, além daquela reposição de glicose que nós fazemos na nossa hidratação parenteral regular. Entretanto, nem sempre as coisas irão ocorrer desta forma. Nós, em alguns outros casos, poderemos nos defrontar com situações cirúrgicas que irão impactar o quadro energético desse paciente. Então nós vemos, por exemplo, numa outra hipotética gastrectomia, que o paciente tem apresentado uma evolução satisfatória, semelhante àquela outra também hipotética descrita anteriormente, porém no 5º dia este paciente apresentou uma fístula numa anastomose. Esta fístula levou à ocorrência de complicações sérias, como a peritonite, uma septicemia e necessidade de uma ou mais reoperações. Neste caso, então, nós temos uma variação completa em relação ao caso anterior, porque da outra vez nós tínhamos uma perda nutricional controlada, desta vez nós iremos entrar em um período em que o quadro nutricional passa a ser bastante preocupante por alguns aspectos. Primeiro, porque nós não temos previsão de quando este paciente irá retomar a sua dieta oral regular. Além disso, enquanto no outro caso anterior nós estávamos falando em um déficit nutricional basal, decorrente simplesmente das funções fisiológicas normais, neste caso não se fala mais em um requerimento calórico basal, uma vez que esse gasto energético vai ser bem maior, porque esse paciente, através de suas complicações, irá apresentar infecção, com consequente febre, alterações no sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, com hiperpneia, e dessa maneira aquele gasto calórico basal estimado inicialmente em torno de 2.000 calorias poderá subir significativamente, atingindo 3.000 calorias de necessidade ou mais. Então, diferentemente do outro caso, nós agora não poderemos simplesmente manter uma atitude baseada em uma hidratação parenteral normal, uma vez que esse paciente encontra-se já iniciando um processo de desnutrição grave e ele vai, portanto, necessitar de uma terapia nutricional específica para equilibrar
o seu gasto calórico aumentado, cujo desfecho nós ainda não conhecemos. Então, no que falamos então de terapia nutricional, precisamos pensar inicialmente se esse paciente, um paciente hipotético em um quadro de nutrição, sem previsão a curto prazo de retornar a uma dieta normal, se esse paciente tem uma via digestiva viável. Eventualmente, pacientes até mesmo com algumas fístulas bem orientadas poderão permitir a utilização da via digestiva, uma vez que, existindo a possibilidade de utilizar-se a via digestiva, nós iremos recorrer a uma nutrição enteral, que é a administração de nutrientes através do tubo digestivo. Essa nutrição enteral, ela dá-se pela administração no tubo digestivo alto de soluções de alto valor calórico e que já venham processadas para permitir uma maior facilidade de absorção pelo tubo digestivo, contendo elementos como proteínas, gorduras, carboidratos e minerais. A forma de administração da nutrição enteral pode se dar de formas distintas. Pode ser feita através de uma sonda nasoenteral, de uma gastrostomia ou até mesmo de uma jejunostomia. Há uma diferença aqui entre a sonda nasoenteral, que se situa no intestino delgado, e uma jejunostomia em relação a uma gastrostomia, uma vez que, enquanto um paciente com uma gastrostomia tem a sua via de acesso em um segmento do tubo digestivo, que é o estômago, que representa um reservatório, o qual irá progressivamente liberando através do piloro para o duodeno as porções fisiológicas compatíveis com a absorção. Quando nós administramos diretamente a solução enteral no jejuno, seja por uma sonda nasoenteral ou por uma jejunostomia, nós teremos que tomar cuidados em relação ao volume e a osmolaridade ingerida, administrada nessa solução. Uma vez que nós não temos assim um reservatório no jejuno para absorver, para receptar um grande volume de líquido da nutrição enteral, e da mesma forma, uma solução muito hipertônica irá promover uma alteração no interior da luz intestinal, levando a uma diarreia hiperosmolar. As vantagens da nutrição enteral são evidentes, uma vez que a via de acesso digestiva é uma via mais fisiológica. Em consequência disso, também é uma solução de menor custo quando comparada a soluções parenterais, uma vez que a barreira mucosa irá proteger o paciente quanto ao risco de uma infecção, uma septicemia. Além disso, a nutrição enteral permite ainda a possibilidade de ser realizada ambulatorialmente fora do ambiente hospitalar. Quanto às desvantagens da nutrição enteral, nós temos inicialmente a necessidade de obtermos um tubo digestivo funcionante e acessível, o que nem sempre é possível, em especial no paciente cirúrgico após procedimentos abdominais, quando a presença de distúrbios de motilidade, como o ilho paralítico, irá impedir o uso do tubo digestivo. Além disso, não raramente esses pacientes cirúrgicos complicados necessitam sucessivas reoperações e, como sabemos, a cada reoperação essa nutrição enteral terá que ser suspensa, terá que ser interrompida devido à ocorrência do ilho paralítico. Temos ainda o fato de que a nutrição enteral, ao depender da absorção da mucosa digestiva, ela irá, por vezes, nós não temos, na verdade, um valor exato do conteúdo calórico absorvido pelo organismo e daquele valor que foi perdido para a luz intestinal. Ao contrário da nutrição parenteral, quando a solução é administrada diretamente no plasma. Em relação às complicações da nutrição enteral, nós temos
diversos problemas frequentemente relacionados com a própria administração, ou seja, com o mau funcionamento ou complicações decorrentes do posicionamento de sondas e catéteres. É importante também notar que quando nós colocamos uma nutrição enteral através de uma sonda que irá prejudicar de alguma forma o mecanismo de contenção do refluxo esôfago-gástrico, nós poderemos ter um refluxo deste conteúdo gástrico para o esôfago, podendo levar a um processo de esofagite e, mais grave ainda, eventuais aspirações brônquicas com complicações pulmonares importantes. Além disso, nós temos outras complicações relacionadas à administração propriamente dita da nutrição enteral, uma vez que alterações da velocidade de administração e na concentração, como mencionamos anteriormente, poderá levar a sintomas como cólicas, distensões, diarreias, com suas consequências desidratações e os distúrbios eletrolíticos, além da necessidade de interrupções frequentes, não apenas por problemas relacionados à doença do paciente, como previamente mencionada, mas também a esses distúrbios, a esses problemas relacionados à administração da nutrição enteral. Caso nós não tenhamos uma via digestiva viável no nosso paciente, nós teremos então que recorrer à nutrição parenteral, que é aquela na qual nós buscamos fazer um aporte calórico importante através da administração de nutrientes diretamente no sistema venoso. Os princípios que norteiam a nutrição parenteral baseiam-se na necessidade de reverter o processo de catabolismo proteico ou balanço nitrogenado negativo para um anabolismo proteico. E para isso, nós iremos adicionar nessa nutrição parenteral um volume compatível de uma solução de aminoácidos que irá possibilitar a mudança da situação de catabolismo para anabolismo. Entretanto, para que isso ocorra, nós temos também que administrar uma fonte calórica importante. E, frequentemente, isto é dado na forma de uma solução hipertônica de glicose a 50%, a qual apenas é possível de ser administrada quando obtemos um acesso venoso profundo, seja através de um catéter entrando pela veia subclávia ou pela jugular, mas cuja extremidade esteja na veia cava superior, uma vez que o alto fluxo da veia cava superior irá impedir que essa solução hipertônica da glicose a 50% possa entrar em contato com a parede vascular e promover alterações inflamatórias sobre essa parede. Em alguns casos, podemos utilizar também como uma fonte calórica alternativa para apoiar o anabolismo proteico através do uso de lipídios. Como este anabolismo implica em uma série de processos metabólicos, nós iremos necessitar adicionar a essa solução diversos outros elementos, como eletrólitos, vitaminas, micrometais de uma forma geral, insulina para possibilitar a entrada dessa glicose nas células e vários outros cuidados específicos em uma solução complexa capaz de promover um anabolismo em situações catabólicas. Então, nós vemos que, utilizando-se a glicose a 50% em 500 ml em uma etapa típica de nutrição parenteral, nós teremos os 500 ml de solução de glicose a 50% e mais 500 de solução de aminoácidos, e simplesmente a partir daí nós vemos que uma unidade, uma etapa de 1000 ml de nutrição parenteral total irá oferecer cerca de 1000 calorias para o paciente, possibilitando assim um aporte calórico importante para fazer frente à situação de desnutrição e gasto calórico aumentado que ele se encontra naquele momento,
com a possibilidade de reverter aquele catabolismo ou mesmo levar ao desejado anabolismo proteico. Como vimos então, a nutrição parenteral necessita ser administrada em uma veia profunda pela sua característica de solução bastante hipertônica, seja através de um catéter posicionado via subclávia ou jugular, mas novamente com o cuidado de que a extremidade desse catéter esteja situado na veia cava superior. As vantagens da nutrição parenteral decorrem do alto aporte calórico que ela proporciona, pela não necessidade de contarmos com um acesso digestivo, o que possibilita uma regularidade, ou seja, mesmo pacientes submetidos a frequentes reoperações poderão manter essa regularidade do aporte calórico por via parenteral e dessa forma também, ao não depender da absorção da mucosa digestiva, nós sabemos que todo aquele aporte calórico foi administrado diretamente no metabolismo do paciente. Entretanto, a nutrição parenteral apresenta desvantagens também, como custo elevado, a necessidade de um acesso venoso, embora eventualmente possa-se organizar situações de nutrição parenteral doméstica, isto é bastante complexo, e na grande maioria dos casos nós iremos necessitar a internação, um regime de internação e cuidados importantes, cuidados bastante adequados para um paciente que tenha uma nutrição parenteral total de longa duração. Esses cuidados são bastante rigorosos, em especial ao considerarmos o risco de infecção de catéter. Em relação às complicações na nutrição parenteral, nós teremos inicialmente um capítulo relacionado às complicações técnicas, que são mais ligadas ao posicionamento e passagem e complicações do próprio catéter de subclávia, como o pneumotórax, o hemotórax, isotórax, eventuais lesões de nervos, duto torácico, embolia gasosa, embolia de catéter, trombose do subclávia ou jugular, mas dessas aí, aquela mais frequente, da qual nós precisamos estar atentos para ter cuidados rigorosos, é com a possibilidade de infecção do catéter. Inclusive, devendo-se trocar este de posição a cada 15 dias aproximadamente, para evitar a colonização deste catéter e a ocorrência consequente de uma septicemia. Além das complicações técnicas ligadas ao catéter, nós temos outras complicações na nutrição parenteral total relacionadas ao estado de hipermetabolismo induzido artificialmente, uma vez que esses pacientes irão ter um grande aporte de glicose, eles poderão apresentar distúrbios do metabolismo glicídico, como hiperglicemia ou hipoglicemia. Também distúrbios eletrolíticos, eventuais deficiências de micrometais, deficiências de ácidos graxos e esse estado de hipermetabolismo induzido durante um período prolongado pode estar associado a uma situação de esteatose hepática. Dessa forma, essas são as opções que nós dispomos, mas o importante é que tenhamos em mente que no paciente cirúrgico grave, os cuidados nutricionais são essenciais e é importante que nós estejamos atentos para evitarmos que déficits nutricionais importantes venham colocar a vida do paciente em risco. Para isso, nós precisamos conhecer todos os aspectos metabólicos envolvidos e, em cada caso, individualmente, analisar a melhor opção para uma instalação de uma eventual terapia nutricional.